Olá a todos, meu nome é Antônio Zagheni, já nos apresentamos. Espero que estejam tendo um bom aproveitamento do curso. Eu agora vou falar a respeito do uso clínico da ressonância magnética de coração. Declaro não haver conflitos de interesse. E na linha do tempo do uso da ressonância magnética como método diagnóstico, né? Observem que ela é um método bastante novo dentro da medicina, né? Praticamente iniciou a fazer exames em humanos em 1977 com Damadian, mas apenas em 1995 é que, devido à evolução das técnicas de aquisição de imagem, né, a uma série de melhorias que aconteceram, foi possível fazer exames do coração. Isso porque o coração é um órgão que se mexe, né? Então isso traz alguns desafios para a aquisição de imagem. Mas foi somente em 1999 que Raymond King desenvolveu a sequência de realce tardio, e isso sim que trouxe a ressonância para o cenário médico, né? Porque até então as outras sequências, digamos assim, que um exame de ultrassom ainda poderia obter as mesmas informações, né? Agora, a partir de 99, com a sequência de realce tardio, nós começamos, né, o tipo de aquisição que faz a diferença na ressonância magnética, que nós chamamos de caracterização tecidual. Quer dizer, a gente pode avaliar a histologia do tecido, né? Pode ir um pouco mais a fundo nas patologias que acometem o coração, que não são possíveis, né, com os outros métodos de imagem. Então hoje a ressonância ela vem expandindo o seu espectro de ação e vem se tornando, na maioria dos cenários, o método de referência para avaliação, seja de miocardiopatias, seja de doenças do pericárdio cardíaco, avaliação de tumores que acometem o coração e das valvopatias, né? A avaliação da função ventricular com o cálculo da fração de ejeção e a massa cardíaca, né, medida em gramas, né, inclusive para avaliação desses dois quesitos, ela hoje é considerada o melhor método, o padrão ouro. Né. A avaliação da perfusão em repouso ou estresse farmacológico para pesquisa de isquemia, né, ela tem se mostrado também, dentre os métodos não invasivos, o melhor método para avaliação da isquemia através do estudo de perfusão. E a avaliação, como comentei antes, tem a caracterização tecidual, a detecção de outras estruturas na histologia cardíaca, né, como infiltração gordurosa, inflamação, né, com edema, fibrose, a pesquisa de viabilidade miocárdica, né, através da técnica do realce tardio, que a gente vai ver mais à frente. Aqui só para esclarecer bem, né, porque são perguntas que são recorrentes no meu dia a dia, né, às vezes me ligam, os técnicos me ligam, o paciente vai fazer uma ressonância de crânio e colocou um stent coronário na semana passada. Se ele pode ou não pode? Pode, mesmo que ele tenha colocado minutos antes o stent, ele já pode em seguida fazer uma ressonância, não tem problema nenhum. A mesma coisa os portadores de próteses valvares, sejam biológicas ou metálicas, pode fazer, né, comum após a sutura metálica no externo após as cirurgias cardíacas, né, também não impede o exame, nem próteses da aorta, né, próteses ortopédicas, nada disso impede o exame de ressonância. Tem as suas vantagens e desvantagens, né? A ressonância não utiliza radiação ionizante, não utiliza contraste iodado,
mas, por sua vez, ela necessita a colaboração do paciente, né? É preciso, durante a aquisição do exame, alguns períodos de apneia, que variam aí de 10 até 20 segundos, né? Dependendo da sequência. Então, o paciente precisa conseguir colaborar com isso. Eventualmente, o paciente se encontra numa situação não muito compensada, né? Um quadro de insuficiência cardíaca que ainda se encontra com bastante dispneia. Às vezes é melhor esperar ele melhorar um pouquinho, né? Deixar uns dias lá na enfermaria ou com uma compensação clínica mais de perto, né? Para depois fazer o exame, no momento que ele está um pouco melhor, né? Lembrar que o exame também é demorado, demora de 40 minutos a 1 hora, né? Então, a gente pode otimizar o exame se o clínico for bem claro no seu pedido sobre o que ele espera do exame, né? Aí a gente consegue focar o exame para responder a pergunta do médico, né? Isso otimiza o tempo. As arritmias prejudicam bastante a qualidade do exame, né? E às vezes, se você, alguns dias antes, medicar o paciente com algum tipo de antiarrítmico, pode diminuir bastante as arritmias, o que melhora muito a qualidade de imagem, né? E também na ressonância temos o problema da claustrofobia, e eventualmente o exame tem que ser feito com o paciente sedado, né? Mas então, como eu comentei, a grande característica da ressonância que trouxe ela especialmente para a cardiologia é a sua capacidade de caracterização tecidual, né? Nós podemos, por exemplo, nas imagens ponderadas em T1, as avaliações com o uso do contraste, né? Podemos perceber, por exemplo, a presença de gordura no miocárdio, né? Que podem estar indicando uma situação patológica, especialmente a presença de fibrose, né? Hoje nós temos técnicas, né? Porque a fibrose ela pode aparecer nas patologias de duas maneiras. Uma fibrose que é intersticial, é uma fibrose que não é visível, então, a olho nu. Ela está ali, mas ela ocupa o interstício, né? Ou a patologia pode provocar o desenvolvimento de blocos, grandes blocos de fibrose, e aí esses podem ser vistos a olho nu através da técnica do realce tardio, né? Mas essa fibrose intersticial, ela hoje pode ser avaliada com o mapa T1. Né? E nas imagens ponderadas em T2, né, nós podemos detectar a presença de edema miocárdico e patologias como, por exemplo, na hemocromatose, o depósito de ferro, né, no miocárdio. Então, essa capacidade de aprofundar um pouquinho na histologia do tecido é o que diferencia a ressonância dos outros métodos de imagem que nós dispomos, pelo menos em cardiologia. Então, é isso que faz a diferença na ressonância. Nós podemos aprofundar um pouquinho a etiologia de uma patologia de um coração doente, né? Aqui, então, sequências em cine. Aqui nós temos sequências localizadoras em eixos longos, né, 2 câmaras e 4 câmaras. E aqui os cortes que deram origem ao eixo curto. Nós utilizamos especialmente, né, essas sequências para algumas medidas, né? Então, por exemplo, a sequência em eixo curto, na workstation, a gente delineia que o endocárdio, tanto do ventrículo esquerdo como do ventrículo direito, em diástole, né, quando o coração está totalmente aberto, relaxado, né, chamamos de diástole. Então, nós delineamos essa borda endocárdica e obtemos assim, então, o volume, os volumes tanto do ventrículo esquerdo como do ventrículo direito em diástole. Depois, o mesmo processo em sístole, né? Então, nós temos a diferença dos volumes na diástole e na sístole dos ventrículos esquerdo e direito. Com isso, é possível calcular a fração de ejeção, né? O quanto de sangue que é ejetado desses ventrículos, né? Isso é um marcador de função ventricular. Podemos fazer medidas da espessura das paredes do ventrículo esquerdo, o seu diâmetro diastólico final, o seu diâmetro sistólico final, né?
o tamanho da raiz da aorta, do átrio esquerdo, do ventrículo direito, os tamanhos, né? São medidas que fazem parte depois do laudo, né? Para a descrição depois do laudo. Aqui as sequências em double e triple, no caso no equipamento da GE, né? As sequências recebem outros nomes, mas são em outras plataformas, mas são sequências Spin-Echo com no caso aqui sem a saturação de gordura, né? E nas sequências aqui embaixo o mesmo corte com a saturação de gordura, né? Permitindo assim a caracterização tecidual. Nos estudos de perfusão, nós podemos observar aqui a perfusão normal. Observamos a chegada do contraste na cavidade do ventrículo esquerdo e depois a perfusão do músculo, né? Aqui uma situação normal, onde não houve nenhuma falha de perfusão. Já aqui uma situação patológica, onde a gente pode perceber uma falha de perfusão aqui na parede inferior, aqui ó, inferior e inferolateral, né? Olha só, dá para ver a falha de perfusão. Deixa eu ver se eu consigo parar a imagem bem naquele momento ali. Vamos ver, aqui. Então a gente pode ver uma falha de perfusão, olhem só. Aqui pegando a porção inferoseptal, inferior, inferolateral, né, do ventrículo esquerdo, uma área grande de isquemia. Existem sequências também para quantificação de fluxo, né, chamadas de phase contrast, onde essa sequência é uma sequência em cine, e se você coloca um ROI aqui, onde no caso aqui foi colocado na raiz da aorta, no nível da válvula, né, todo o volume que passa aqui entre um QRS e outro do eletro, né, entre um batimento cardíaco e outro, todo o volume de sangue que passa aqui, ele é detectado, né, dentro do ROI. Então eu sei o volume de sangue que está passando aqui, tanto na sístole, que é a contração ventricular, quanto na diástole. Então eu sei o sangue que sai, e se eventualmente existe algum refluxo, eu vou saber o volume de sangue que volta, né? E ele nos dá esse gráfico aqui, o volume ejetado, né? E aqui se existe algum refluxo na diástole. Nos dá também valores absolutos aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o fluxo que passou pela aorta, o volume que passou pela aorta na sístole foi de 98,1 ml e regurgitou 5,4 ml, né? Bem pouquinho, mas existe um refluxozinho ali, né? Então, aqui só para exemplificar, uma válvula aórtica aqui, início da aorta, ventrículo esquerdo. Observe então que o sangue é ejetado e que existe aqui um refluxo, né? Então, utilizando a técnica do phase contrast, é possível medir qual o volume desse refluxo e nós podemos então classificar ele, se ele é discreto, se ele é moderado, se ele é importante, né? Nas sequências de realce tardio, elas então nos permitem detectar situações onde ocorre aumento do espaço extracelular, especialmente áreas de fibrose, né? Aqui é uma situação normal, onde o músculo fica sem sinal, fica bem pretinho, né? E a cavidade fica com cinza claro. Então, aqui em 2 câmaras, né? Aqui era o eixo longo, 3 câmaras, né? E aqui o eixo curto. Situação normal. A sequência de realce tardio, então, como eu comentei, foi ela que trouxe a ressonância para o cenário médico, né? E ela permite a classificação das patologias em 2 tipos, né? Em patologias de natureza isquêmica e não isquêmica. Isso tem uma importância fundamental na cardiologia,
Porque as patologias onde envolve isquemia, você sempre tem que considerar a possibilidade de uma revascularização ou a necessidade de uma revascularização, quer dizer, de abrir a artéria que está obstruída, né? Ou através de uma angioplastia ou de uma cirurgia com enxerto vascular, né? Mas você tem que restabelecer a circulação, tem que pensar nessa possível necessidade ou não, né? Já nas miocardiopatias não isquêmicas, não há necessidade, obviamente, de revascularização e o tratamento ele fica seguindo somente com tratamento clínico, né? Você só dá medicamentos quando necessário, né? Mas, então, por isso essa importância fundamental em classificar as miocardiopatias em isquêmicas e não isquêmicas, né? E a grande diferença está no padrão de distribuição do realce tardio. Nas patologias isquêmicas, né, quando nós temos uma lesão por isquemia no músculo cardíaco, a lesão ela se propaga do endocárdio para a parte mais externa do músculo cardíaco, que é o epicárdio, né? Então, a parede do músculo cardíaco, nós classificamos aqui, quando próxima da cavidade ventricular é o endocárdio, quando no meio nós chamamos de mesocárdio e quando na parte mais externa nós chamamos de epicárdio, tá? São as camadas do músculo do miocárdio, né? Então, numa lesão por isquemia, a onda de necrose, né, a lesão ela progride do endocárdio para o epicárdio. Então, aqui aconteceu um infarto, uma isquemia, só que ela lesou somente o endocárdio, né? Já nessa situação aqui, foi uma situação mais grave e acabou lesando de forma transmural, quer dizer, né? Pegou toda a parede, né? Isso também tem uma importância porque quando a necrose, a área de fibrose aqui, ela envolve menos de 50% da espessura da parede, nós dizemos que essa parede ela é viável, ou seja, se nós restabelecermos a circulação aqui, abrirmos a coronária que está obstruída, essa região vai voltar a contrair novamente, né, ajudando aí no desempenho sistólico do ventrículo. Já uma situação como essa aqui, ela é irreversível. Essa parede aqui nunca mais vai voltar a contrair, ela é inviável, né? Então, aqui tem viabilidade e aqui não. Aqui vale a pena fazer qualquer procedimento para abrir e revascularizar essa região, e aqui não vale a pena você perder tempo com isso, né? Se você, mesmo detectando a artéria obstruída, não há necessidade de abrir essa artéria, porque isso aqui nunca mais vai voltar a contrair e você submete o paciente ao risco, né, do procedimento de revascularização desnecessariamente. Já nas patologias não isquêmicas, o endocárdio ele é poupado, né? Então observem que o realce tardio ele acaba acontecendo na região mesocárdica em diversos padrões, né, que podem sugerir alguma patologia específica, né, mas raramente acomete o endocárdio, né? Então nós temos aqui no mesocárdio, no epicárdio, e em algumas poucas patologias não isquêmicas nós temos o acometimento do endocárdio, só que é um acometimento diferente da doença isquêmica, porque ele pega todo o endocárdio, observe que todo o endocárdio está comprometido, né? Muito raramente você vai ter todas as coronárias comprometidas para gerar um padrão como esse, né? Então, existem algumas poucas patologias, como aqui a amiloidose, a esclerose sistêmica e na situação de transplante cardíaco, onde você tem essa acometimento endocárdico, só que é difuso, né? Então, com isso a gente consegue separar as miocardiopatias, né? E até, eventualmente, sugerir alguma possível etiologia. Aqui, então, exemplos de uma situação de realce tardio subendocárdico, né, de cardiopatia isquêmica. Observem aqui, não chega a comprometer a metade da espessura da parede, né?
Então, é um miocárdio, essa parede ainda está viável. Se nós revascularizarmos essa parede, abrirmos a artéria que está obstruída, ela volta a contrair novamente, né? Mesma coisa aqui. Observem aqui no eixo curto, né? Dá para ver, compromete cerca de 30% da espessura da parede, né? Então, é equivalente a um infarto, é cardiopatia isquêmica, né? É subendocárdico. Já nessa situação, observem que nós estamos vendo áreas de captação no mesocárdio, né? Tanto aqui na parede inferoseptal como na parede anterolateral, temos áreas de captação. Observem que o endocárdio está poupado, né? Olha só, pega bem o mesocárdio e o endocárdio, embora fininho aqui, mas ele está poupado, né? Está preservado. Essa é uma situação muito característica, muito típica de miocardite, né? A miocardite é uma inflamação viral do coração e se apresenta muito frequentemente dessa forma. Atualmente, então, nós temos os mapas, né? Mapa de T1, onde você determina o tempo T1 do miocárdio, né? O tempo T2 também. E o tempo T1 é em torno, o normal é em torno de 1000 milissegundos, né? E quando e alterações nesse tempo podem sugerir algumas patologias, né? A mesma coisa o T2, né? Serve para você estimar o T2, o miocárdio é útil na detecção de edema, situações onde às vezes o edema ele não é localizado, ele é difuso e aí fica difícil de você avaliar porque está tudo o edema sendo difuso. Se você não fizer no mapa, fica difícil muitas vezes de ver a diferença de sinal, né? Numa sequência habitual, aquela de triple, por exemplo, né? Já no mapa você detecta qual o real T2 do miocárdio e pode perceber que ele vai ficar elevado numa situação de edema, né? E é possível calcular o volume extracelular, né? O volume que está entre as células. Esse valor normalmente se encontra em torno de 25%, né? E se você faz o mapa T1 antes e depois do contraste, né? O antes nós chamamos aí de T1 nativo, né? E se você tem daí o tempo T1 após a injeção de contraste, existe uma fórmula que aí te permite calcular, né, nessa situação o volume extracelular, que vai aumentando na medida que você tem, por exemplo, fibrose ou alguma patologia em que ocorre depósito no extracelular, né? E a relação do T1 nativo com o volume do espaço extracelular, né? Essa relação ela pode nos sugerir algum diagnóstico, né, de alguma patologia, né? Isso é bastante interessante. Aqui é o T2 estrela na pesquisa de depósito de ferro no miocárdio, né? Existem as sequências prontas no equipamento aqui na forma de um mapa, né? O T2 estrela, quando normal, ele está próximo de 40, né? E começa a indicar que existe depósito de ferro no miocárdio quando está abaixo de 20, né? Sendo que o depósito é considerado aí já bastante importante quando abaixo de 10, né? Agora, então, alguns casos clínicos para ilustrar o uso da ressonância, né? Considerar, então, aqui um paciente masculino com 58 anos de idade, com uma história de infarto prévio, né? Foi feito o cateterismo nesse paciente e notou-se a presença de insuficiência coronariana triarterial. Isso quer dizer que nós temos 3 coronárias, né?
Se ele é triarterial, é sinal que as três estão com obstruções, né? E ele estava ainda por cima sintomático, provavelmente sentindo dor no peito, né? Esse paciente, ele tem planejamento cirúrgico, né? Quando é triarterial, assim, sintomático, provavelmente o cirurgião encaminhou para uma pesquisa de viabilidade, né? Para saber se vale a pena ou não, ou se tem alguma parede que não vale a pena ser revascularizada, né? É, então é importante hoje a ressonância na definição disso para o cirurgião não perder tempo, eventualmente com locais que não irão recuperar a função, mesmo que revascularizados. Então aqui já a sequência ensine desse paciente, mostrando uma boa contratilidade, né? Apesar da gravidade das lesões coronarianas, a gente pode observar aqui a função ventricular muito boa no duas câmaras. No quatro câmaras, a mesma coisa, uma boa função ventricular. E nós podemos notar aqui na sequência de realce tardio que não tem realce, praticamente não tem realce nenhum aqui, né? As paredes estão todas viáveis, não tem nada, apesar da gravidade da situação coronariana dele, a parede muscular está muito bem preservada, né? Não tem lesão. Talvez aqui uma areazinha focal aqui, né? Mostrada aqui no eixo curto, próximo ao endocárdio. Talvez uma areazinha que sofreu uma isquemia, mas uma área muito pequena, olha só, né? Então, esse paciente ele pode receber tratamento para todas as artérias que estão precisando, porque ele vai ter um bom benefício nessa cirurgia, né? Todas as paredes do coração dele estão viáveis. Então, o caso 2 já é um paciente também masculino, de 50 anos, teve um infarto que comprometeu a coronária descendente anterior, que é a principal coronária do que nós temos. Então, um infarto comprometeu a descendente anterior na região proximal dela há 4 meses, né? Então, já está no estágio já crônico, já passou um bom tempo do infarto. Na ocasião foi feita uma angioplastia, né, no momento do infarto, mas não obteve sucesso, né, não conseguiram abrir a artéria que estava obstruída e o paciente então evoluiu com quadro de insuficiência cardíaca congestiva, né, vai estar com bastante dispneia e foi então encaminhado para avaliação de viabilidade miocárdica, porque possivelmente estavam planejando fazer cirurgia de revascularização, já que a angioplastia não conseguiu abrir a artéria, provavelmente estavam com planos de colocar uma ponte ali cirurgicamente para melhorar a função ventricular, caso esteja viável a parede, né? Então essa é a situação que a gente vê, que é o quatro câmaras. Observem aqui que a base do ventrículo contrai, mas toda essa região médio apical aqui não está contraindo no ventrículo esquerdo, né? Tem uma disfunção grave aqui. Aqui duas câmaras, né? A mesma situação. A porção basal aqui do ventrículo esquerdo, ela até que contrai, mas toda a região médio e apical das paredes, ela não contrai, né? Então, uma grave disfunção ventricular aqui. Já aqui o eixo longo, a mesma situação, né? Porção basal aqui inferolateral até que contrai, o resto todo não contrai, a parede anteroseptal não contrai, ela só balança aqui, mas não contrai. Então, paciente com uma disfunção grave, né? E para a infelicidade dele, observem aqui o quatro câmaras, né? Ele tem captação transmural aqui do meio de contraste, mostrando inviabilidade total dessa região infartada. As imagens não ficaram muito bonitas, né? Porque o paciente realmente é muito grave, não conseguia ajudar muito bem. Mas a gente vê que não tem, ó, o músculo aqui está normal, está pretinho, depois fica tudo branco aqui, ó, né? Mostrando que o contraste ele é transmural. E toda essa região que estava parada ali do coração, ela não tem viabilidade. Não adianta revascularizar isso aqui, né? Não tem, mesmo revascularizando, ele não vai recuperar a função, né? Esse paciente foi então encaminhado para transplante.
né? Ele ainda ficou mais uns 2 anos, né, nessa situação e depois foi encaminhado para transplante e conseguiu se sair bem. Um terceiro caso, uma paciente feminina com 17 anos, uma história de dispneia aos esforços, né? E foi encaminhada para avaliação de miocardiopatia hipertrófica. Né? Na miocardiopatia hipertrófica, ela é uma doença genética em que acontece um crescimento desproporcional e desorganizado da musculatura cardíaca. Então, observem a espessura dessa parede aqui anterior do ventrículo esquerdo. Aqui é um pedacinho com espessura normal, aqui ó, na base da parede inferior. Né? A gente pode ver a espessura normal. Observem aqui o exagero da espessura, né? A hipertrofia que acontece aqui na parede anterior. Aqui nós podemos ver o 4 câmaras, né? Observem aqui no septo como essa parede está espessada, né? Hipertrófica. Né? A espessura normal é isso aqui, que a gente pode ver aqui na parede lateral. Essas pessoas, elas com miocardiopatia hipertrófica, elas acabam, elas têm um risco de morte súbita, porque elas têm uma predisposição a arritmias, principalmente quando fazem um esforço físico. É uma causa muito frequente de óbito em crianças e adultos jovens, né? Porque ela cursa assintomática por uma grande parte da vida das pessoas, né? E às vezes a primeira manifestação é com uma parada cardíaca, né? Uma fibrilação ventricular, levando à morte súbita. E essas arritmias, elas têm uma relação com a fibrose que acaba se desenvolvendo aqui em algumas situações, em algumas pessoas, né? No caso dessa paciente, observem aqui nas imagens em real estadio que a gente não detecta fibrose, né? Então aqui no eixo longo, no 4 câmaras, observem que o músculo está bem pretinho, não há indícios de fibrose associado aqui a essa hipertrofia. Isso se traduz num prognóstico muito bom. Tá? Então a chance dela fazer arritmia é muito baixa. Aqui o mesmo caso no eixo curto, observem que não há áreas de captação de contraste, né? Mas chama atenção a espessura da parede ventricular, né? Aqui não é o caso da paciente em si, mas só para demonstração, alguns casos onde a gente pode ver a fibrose, então aqui é uma imagem que seria em cine, embora ela esteja parada, né? Mas a imagem em cine, né? E aqui o realce tardio mostrando, só aqui para mostrar a espessura, o aumento da espessura está mais no ápice cardíaco, né? E observem ali a captação de contraste, né? Indicando uma grande quantidade de fibrose aqui nesse ápice, né? E é essa fibrose que acaba servindo de substrato para as arritmias e eventualmente situações de morte súbita. Aqui um outro exemplo, né? Observem aqui no eixo curto o aumento da espessura da parede, né? Aqui a espessura normal, e observe aqui o grande aumento na espessura, o que caracteriza essa patologia, né? Frequentemente é essa hipertrofia assimétrica, né? Que caracteriza essa doença. E aqui na aquisição de realce tardio, a grande quantidade de fibrose nessa área hipertrófica, o que aumenta em muito o risco, né, das arritmias com morte súbita. Né? O prognóstico, então, é inversamente proporcional à quantidade de fibrose. Quanto mais fibrose, maior a chance de complicações. Essa fibrose ela pode ser medida. Na workstation nós conseguimos quantificar em gramas, inclusive, né, essa fibrose. E nesse trabalho aqui, publicado na Circulation em 2014, eles conseguiram, né, identificar que uma massa de fibrose maior ou igual a 15% da massa do total do miocárdio demonstra, né, representa um aumento de 2 vezes no risco de morte súbita. Né?
Então, em todo exame que nós fazemos para diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica, na presença de fibrose, a gente quantifica a fibrose e reporta quantos por cento aquela fibrose representa da massa total do miocárdio. Né? E a ausência de realce tardio foi associado a um baixo risco de morte súbita. Né? Então, como eu já tinha comentado. Um outro caso, paciente masculino com 38 anos, sem fatores de risco, apresentando um desconforto precordial, uma história de uma infecção de vias aéreas superiores, previamente, né? Chegou provavelmente no departamento de emergência do hospital, com eletro alterado e as enzimas cardíacas, né, os marcadores de necrose elevados. Foi feito cateterismo e as coronárias vieram normais. O paciente então foi encaminhado para ressonância e aqui imagens espineco ponderadas em T2 com saturação de gordura, a gente consegue perceber áreas no meso e no epicárdio de hipersinal, né, sugerindo edema, né, tanto aqui no eixo longo como aqui no eixo curto, né, áreas de hipersinal sugerindo edema, ou seja, inflamação. Né. No realce tardio, olha só, nós vemos áreas de captação de contraste no meso e no epicárdio das paredes, né, aqui no duas câmaras, aqui no eixo longo, aqui na porção basal, olha só, né, áreas de captação poupando o endocárdio, olha aqui, né, o endocárdio está poupado, é só o meso e o epicárdio que estão acometidos. Então, com essas imagens, nós podemos ficar tranquilos que realmente não está acontecendo um fenômeno de isquêmico, não é um infarto, né? Esse paciente foi para o cateterismo, se tivesse vindo primeiro para a ressonância, não teria feito cateterismo. Aqui a gente já teria estabelecido que o que está acontecendo não é relacionado a problema de isquemia, né? As coronárias não estão envolvidas aqui no problema, e que muito provavelmente com esse histórico de uma infecção de vias aéreas, né, uma infecção viral prévia, muito provavelmente esse paciente está tendo uma miocardite. Um outro caso, um paciente masculino de 15 anos, com uma história de um linfoma tratado há 3 anos e já praticamente considerado curado. Nesses 3 anos não havia apresentado nenhuma remissão da doença, nenhum sinal de retorno da doença, e foi encaminhado para um diagnóstico diferencial de uma massa observada no átrio direito ao ecocardiograma. Esse ecocardiograma havia sido indicado porque o paciente vinha referindo palpitações, né? Então o cardiologista pediu o ecocardiograma e foi constatado então uma massa, né? Uma estrutura dentro do átrio direito. Aqui então nós temos o corte em 4 câmaras, né? E aqui no teto do átrio direito observamos então a presença de uma massa, na imagem em cima. Outro dado que nós podemos observar aqui é a presença de uma grande quantidade de líquido no pericárdio. Observem só, o coração, né? Nós podemos ver o coração até balança um pouquinho dentro do saco pericárdico, né, porque tem uma grande quantidade de líquido, tem um derrame pericárdico aqui associado. Bom, massa cardíaca mostrando o derrame pericárdico associado geralmente não é coisa boa, né? Observe aqui a presença de líquido no pericárdio. Ó. Aqui as imagens espineco, né? Com aqui sem saturação de gordura e com saturação de gordura. Nessa região aqui é muito comum a presença de lipomas, né? Mas nós podemos descartar o lipoma. O lipoma é um tumor benigno, né? De tecido adiposo, mas se fosse um lipoma, aqui na sequência com saturação de gordura, ele teria saturado, né? E pelo contrário, ele até aumentou a intensidade de sinal. Então, não é um lipoma. Aqui é o estudo de perfusão
né? O contraste está chegando, contraste chegando no ventrículo direito, aqui a massa, e observem que aos poucos a massa mostra que ela é perfundida, né? Ela vai, ó, o contraste entrou na massa, certo? Né? Então a massa é bem perfundida, né? Então, uma massa que tem derrame pericárdico e tem uma boa perfusão são sinais de malignidade, né? A presença de perfusão, de derrame pericárdico, né? Aqui um outro corte. Observem que a massa ela vai realçando com contraste, olha só, ela vai perfundindo, né? E no realce tardio, observem que tem áreas de captação de contraste aqui, ó. Então, são 3 critérios que indicam malignidade numa massa cardíaca. Né? No coração, raramente se desenvolvem tumores malignos. A maioria dos tumores primários do coração, eles são benignos, na grande maioria. Mas o coração é muitas vezes acometido por tumores que vêm né, por metástases ou né, que acabam por acometer aqui o coração, né? No caso aqui é o linfoma do paciente que retornou, né? E está localizado aqui no átrio direito, né? Então, sinais de malignidade, derrame pericárdico, a perfusão, né? Bem perfundido e com a presença de realce tardio. Um outro caso, paciente masculino com 38 anos, queixando de palpitações. No eletro aparece arritmia ventricular frequente e no ecocardiograma houve a sugestão de que fosse uma miocardiopatia hipertrófica. Na ressonância, então, a gente observa essa grande massa aqui na parede lateral do ventrículo esquerdo, né? Observem o grande aumento da espessura aqui no eixo curto e também aqui no eixo longo, uma grande massa na parede lateral aqui do ventrículo esquerdo, né? O ecocardiograma é isso que ele consegue enxergar, ele não tem a capacidade de detalhar isso aí e tentar saber a possível histologia, né? E já na ressonância a gente consegue fazer essa caracterização tecidual. Foi feito então um estudo de perfusão, né? Observem que o músculo está todo realçado pelo contraste, mas a região da massa ela não sofreu, não houve uma boa perfusão da região, não perfunde bem. Isso, de certa forma, é um bom sinal, indica mais provavelmente algo benigno. Já no realce tardio, olha a quantidade de contraste que foi captado aqui na sequência de realce tardio, né? Então, foi feita a retirada cirúrgica do tumor, né? Que se tratava de um fibroma, né? Então, não é uma miocardiopatia hipertrófica, é um fibroma, é um tumor benigno do coração, mas que precisa ser retirado porque ele também pode cursar com arritmias, como já vinha acontecendo com o paciente, né? Essa é uma patologia também que é muito bem avaliada pela ressonância, não botei como casinho clínico, mas esse é uma patologia em que é chamamos de miocárdio não compactado. Observem a cavidade do ventrículo esquerdo, essa trabeculação excessiva, né? Lembrando até, se a gente pudesse ver, é também chamado de miocárdio esponjoso, essa região parece uma esponja, assim, né? Junto com isso, nós vemos disfunção ventricular, um afinamento da parede, né? Isso é uma doença da embriologia do coração, onde não acontece a compactação dessa camada, né? Que viria a se tornar o miocárdio, né? Então, ela persiste descompactada, né? Como é na vida fetal, e acaba ficando dessa forma. E é comum os pacientes evoluírem com disfunção ventricular, insuficiência cardíaca, né? Eventualmente
podem se formar coágulos dentro dessas trabéculas aqui, devido à estase sanguínea, né, e acontecer fenômenos tromboembólicos, né. Nas pericardites, né, a ressonância nos permite uma avaliação do pericárdio, nós podemos avaliar a espessura do pericárdio, né, a presença de edema no pericárdio em sequências ponderadas em T2. Aqui nós podemos ver a presença de um pouco de líquido no pericárdio, né, que pode sugerir uma inflamação. E existe uma sequência também, que é aqui o tagging cardíaco, na qual nós podemos marcar o tecido, né, com tagging, porque muitas vezes nas pericardites, quando elas cronificam, o pericárdio ele acaba colando, ele perde a capacidade de deslizamento e acaba ficando todo grudado aqui, né? Então a gente consegue daí perceber nas estruturas que estão vizinhas ao coração uma deformação dessas linhas. Isso não está acontecendo aqui, o pericárdio aqui está deslizando normalmente. Observem que só as linhas relacionadas ao coração é que estão se deformando. As que estão em torno, elas persistem normais, né? Então, isso indica que não está acontecendo uma retração do tecido, né? Indica que o pericárdio está deslizando livremente. Então, as sequências com tagging. Uma outra patologia, que é avaliada pela ressonância, muito melhor do que com os outros métodos, é uma patologia chamada displasia ritmogênica do ventrículo direito, é uma doença genética. Esses pacientes, eles muitas vezes cursam com morte súbita devido a arritmias que se originam decorrentes dessa patologia. E ela tem como característica a substituição adiposa, né, o músculo do ventrículo direito, ele vai sendo substituído por gordura e fibrose e vai gerando esses aneurismas. Aqui nós podemos ver na ponta aqui do ventrículo direito um aneurisma, olha só como ele se expande durante a sístole, né? Olha só aqui, né? Então, ao desenvolvimento desses aneurismas no ventrículo direito, que na sequência de realce tardio demonstra a presença de fibrose associada, né? Então, isso é bem característico da displasia ritmogênica do ventrículo direito, mas eventualmente ela pode acometer também o ventrículo esquerdo, né? E era isso que eu tinha para falar. Desejo a todos, então, novamente um ótimo curso. E muito obrigado novamente por permitirem a presença nesse curso. Espero que tenha sido do agrado de todos e muito obrigado.